Pronto, tá gravando. Então, o que é uma pirâmide de base hexagonal? É uma pirâmide onde a base dela é o hexágono. Vaguinho, mas é complicado geometria espacial a respeito da pirâmide? Não, não é tão complicado. Desde que você tenha uma base sólida de geometria plana. Por quê? Você vai precisar calcular teorema de Pitágoras toda hora. Você vai precisar calcular a área de triângulo toda hora. Você vai precisar calcular a área da base, que pode ser um quadrado, pode ser um pentágono, pode ser um hexágono. No Enem, até hoje, caiu... Cara, de hexágono eu não posso afirmar, não tenho certeza se caiu. Mas quadrada com certeza cai, tá? A pirâmide quadrada é a mais usual de cobrar, tá? Então, você saindo daqui, desse curso, com uma boa imagem de pirâmide na sua cabeça e sabendo calcular o volume e a área das pirâmides, tá de bom tamanho. Tá? Você já vai chegar bem preparado para resolver as questões do Enem. Antes disso, vamos falar então de pirâmide, da pirâmide de base quadrada. O que seria uma pirâmide de base quadrada? Quais são os elementos dela que me importam para resolver um exercício? Vocês estão vendo aí que no desenho do programa aí, ó, vocês estão vendo uma pirâmide. Né? Vocês estão vendo aí uma pirâmide de base quadrada. Olha lá. Por que base quadrada? Porque a base dela é um quadrado, olha lá. O que está embaixo no plano que vocês estão vendo é um quadrado. Olha, aqui você está vendo a pirâmide de cima para baixo. Você está vendo a pirâmide de cima para baixo. Esse ponto aqui é chamado de vértice da pirâmide. É aquele que fica no alto e que você liga todos os segmentos aos vértices do quadrado. Tá vendo? Você está vendo ela de cima para baixo. Olha lá. O que acontece? Olha lá. Isso é a pirâmide, olha lá. Você coloca um ponto fora do plano da base e você vai ter sua pirâmide. Olha lá, vértice. Ó, o vértice liga em todos os outros vértices da base, ó, formando assim as arestas laterais, né? Temos aí as arestas laterais da pirâmide. E a pirâmide, na pirâmide quadrada, vocês podem notar o seguinte, que dentro dela, a gente consegue planificar uma pirâmide. O que é? Isso aqui é um sólido. Por que é um sólido? Porque não está apoiado inteiramente nesse plano cinza. A única parte da pirâmide que está apoiado no plano, pensa no chão aí, é a base, que é esse quadrado. Esse triângulo, o triângulo, esse aqui e o de trás lá não estão. Então isso aqui é um sólido. O que é planificar isso aí? Planificar isso aí é eu colocar a pirâmide no plano. Olha lá, eu vou abrir a pirâmide e vou colocar ela apoiada inteiramente no plano. Então olha a planificação da pirâmide. Você tem um quadrado, que é a base, e 4 triângulos. Aí eu te pergunto, Vaguinho, eu quero cismar de pintar uma pirâmide. Vou lá no Egito, vou comprar umas tintas e vou pintar essas pirâmides aí. O que você tem que fazer para pintar as pirâmides? Você tem que pintar, no caso, um quadrado e 4 triângulos. E quando você pinta uma superfície, você está trabalhando com área. Então, na verdade, aí, olha, tudo é geometria plana. É só geometria plana. Você precisa calcular o que aqui? A área deste quadrado, a área desses 4 triângulos que são idênticos. Né? Porque sempre nós vamos trabalhar com pirâmide reta. Tá? Depois eu explico o que é uma pirâmide reta. Então, nós temos aí 4 triângulos idênticos e a área do quadrado. Então, como que eu calculo a área de uma pirâmide? É a área da base mais a área lateral. O que é lateral? Triângulos. Né? Essa pirâmide tem 4 triângulos. Mas por que tem 4 triângulos? Porque cada aresta da base forma um triângulo, olha lá. Então, pirâmide de base quadrada. 4 triângulos laterais. Pensa aí, pirâmide de base hexagonal. Se a base tiver 6 lados, você precisa ter 6 triângulos para fechar a sua pirâmide. Né? Então nós temos aí a planificação da pirâmide. Olha lá, olha o vértice dela lá. Aí quando nós vamos montar a pirâmide, nós formamos a nossa pirâmide aí. Beleza? O que é importante nós sabermos da pirâmide? Nada mais que um simples triângulo retângulo. Através desse simples triângulo retângulo, você vai calcular tudo da pirâmide. Olha o que eu acabei de mostrar aqui. Isto
é a altura do triângulo da lateral, olha lá. É a distância do vértice até a base aqui, ó. Mas não é a altura da pirâmide, olha. A altura disso aqui é a altura do triângulo da lateral. Planifica ele, olha o que acontece. Ai, não aconteceu nada, não saiu lá. Achei que ia... Tá vendo? Esse segmento aqui que eu estou mostrando para vocês, ó, ele encaixa exatamente aqui, ó. É esse segmento aqui, ó. Olha lá. Que é a altura da pirâmide da base. Tá vendo? Ó, da altura da lateral. Do triângulo da lateral. Se você monta a sua pirâmide de novo, o que acontece? Ele vai encaixar nele direitinho lá, olha. Viu? Aquilo lá é a altura do triângulo da face lateral, né? Se eu colocar esse aqui, ó, o que ele é, hein? Vocês viram lá que apareceu um pontilhado lá no meio. Por que está pontilhado? Porque ele está dentro da pirâmide e você não enxerga. Olha lá, de baixo para cima. Olha aqui, ó. Você está vendo aqui a pirâmide de baixo para cima. Tá vendo? Esse cara aqui, ó, é chamado de apótema da base. Ele é a metade do lado do quadrado. Tá? Ele é metade do lado do quadrado aí. Então, ó, agora de cima para baixo, olha lá. Ele também é a altura desse triângulo. É metade do lado do quadrado, ó. Se aqui medir 10, aqui vai medir 10. Ó, 5, desculpa. Né? Aqui está formando a diagonal do quadrado. Então vocês podem perceber que a geometria espacial nada mais é que a geometria plana, mais elaborada. Né? Beleza. Então, ó, tá faltando apenas uma parte para eu montar o nosso triângulo retângulo. Que é esse cara aqui. Cadê ele? Ah lá, ó. O pontilhado que apareceu aqui, ó. O que é isso? É a altura da pirâmide. Vocês estão vendo? Deixa eu ver se eu consigo aumentar a altura dela. Ah lá, ó. Se a pirâmide ficar plana, ele some. Não tem altura lá. Isso aqui é um plano. Olha lá. Tá vendo? Não tem pirâmide. Olha lá, a altura é 0. Mas a partir do momento que eu começo a aumentar ele, olha lá a altura dela pontilhada, aumentando junto. A altura do triângulo da lateral aumentando junto. Tá vendo? Ó? Então, o que formamos lá dentro? É um triângulo retângulo. E é através desse triângulo retângulo que você vai ter todas as informações. Por quê? Porque você pode aplicar o teorema de Pitágoras. Né? Se você notar a planificação aqui, olha ele lá. Ó. Olha ele aí. Ó. É através dele que nós vamos resolver exercícios. Por quê? É através dele que eu tenho esse cara aqui, que eu posso checar a apótema da base, que é metade do lado, a altura da pirâmide, a altura do triângulo da lateral. Vaguinho, mas por que eu vou saber da altura do triângulo da lateral? Para calcular a área da pirâmide, se pedir. Porque a área de triângulo é base vezes altura sobre 2, então você precisa desse cara aqui. Ó. Né? Então nós temos aí a interpretação da pirâmide de base quadrada. Tá certo? Vamos falar agora da hexagonal. Vamos tentar interpretar a hexagonal aqui. Depois nós vamos fazer contas. Né? Vou mostrar para vocês como que o Enem vai cobrar essa interpretação aí nos exercícios. Vamos lá. Qualquer dúvida pode perguntar, viu? Não nesse cone aqui agora não. Fechei, não devia ter fechado. Aqui, ó. Essa agora que vocês estão vendo é uma pirâmide de base, ó, hexagonal. Por que é uma pirâmide de base hexagonal? Porque a base é um hexágono. Olha lá. É um hexágono regular. Vocês vão notar que ele é dividido em 3 triângulos. 6 triângulos. Ah, mas como que eu calculo a área de um hexágono? É 6 vezes a área de um triângulo.
Você calcula a área desse triângulo, que vai ser um triângulo isósceles, né? Não sei se vocês estão lembrados, porque é regular esse cara, isósceles não, equilátero. Esse ângulo aqui, de 360 graus, foi dividido em 6, então este ângulo é 60 graus, porque 360 dividido por 6. Como é triângulo, o hexágono é regular, todos esses segmentos aqui são iguais. E esse cara é o centro, com certeza esse cara é igual a esse cara. Então nós temos um triângulo isósceles. Esse ângulo da base aqui, ó, são iguais. 160, 180, que é a soma dos ângulos internos. Se aqui é 60, aqui só pode ser 60 e 60. Então fica mostrado que sempre os triângulos de um hexágono regular vai ser o quê? Os triângulos de um hexágono regular vão ser triângulos equiláteros. Então você calcula a área de um triângulo equilátero e multiplica por 6. Você vai achar a área do triângulo equilátero. Depois eu vou falar disso mais calmamente para vocês. Beleza. Agora o que é a pirâmide? Não existe pirâmide. Não existe altura da pirâmide. Então nós vamos fazer a pirâmide. É a planificação. Olha lá. Agora existe pirâmide, olha. Pirâmide de base hexagonal. Se nós planificarmos ela, vai aparecer o quê? Quais polígonos? 6 triângulos, que é a lateral, mais a base. Olha lá. Olha lá que bonito. Hexágono, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então apareceu aí 6 triângulos da lateral mais a base. Como que eu faço para calcular a área total dessa figura? 6 vezes a área de um triângulo mais a área de um hexágono. Certo? Depois eu falo do volume. E também, assim como no quadrado, existe aquele triângulo lá dentro do seu sólido. Vocês estão vendo que já tem um centro aqui, ó. Se você ligar esse cara aqui, ó, já vai ter altura. Se você ligar esse cara até aqui, ó, vai ser a altura do triângulo da lateral. E aqui vai ser o quê? No quadrado é metade do lado do quadrado. Mas aqui é diferente, tá? Vou mostrar para vocês aí. A altura está lá. A altura do triângulo equilátero. Cadê o outro? Olha lá. Olha o que aconteceu com esse segmento da base aqui, olha. Que eu estou mostrando. O que vocês acham que ele é aí? Eu não acabei de dizer que o hexágono está sendo dividido em 6 triângulos equiláteros. Olha o que aconteceu com aquele segmento da base. O preto aqui, ó. Ele é exatamente a altura do triângulo da base. E nós já sabemos calcular a altura de um triângulo equilátero. É lado raiz de 3 sobre 2. Né? Então nós temos aqui a altura desse triângulo aqui, ó. Então nós temos aí a nossa pirâmide hexagonal interpretada também. Se nós abrirmos ela, olha lá, que eu quero mostrar, é exatamente isso. Então vocês precisam sempre focar nesse triângulo, tá? Para a gente calcular as medidas aí. Então, beleza. Deixa eu fazer aqui. Vamos fazer alguns exercícios que vai usar a pirâmide aí. Deixa eu só bater um print aqui da melhor forma da gente enxergar e pá. Caneco. Tá difícil. Esqueci, vai ficar mais fácil. Aí. Deixa eu bater um print aqui. Fechar aqui. Agora vamos para a tela que a gente vai escrever. Então vamos falar da quadrada primeiro. Tá aqui, pirâmide quadrada. Vocês estão vendo que a pirâmide quadrada
esse lado aqui, ó, eu já falei que é metade do lado da base do quadrado, né? Então, se aqui medir esse cara aqui, ó, desse triângulo, vai ser A sobre 2. Aqui é a altura da pirâmide, tá? Que a gente chama de H. E aqui é a altura do triângulo da lateral, formando esse triângulo interno aí, lá dentro da pirâmide. E, através desse triângulo, nós podemos sempre pensar no Teorema de Pitágoras, né? Você tem que esse cara aqui é a altura, aqui eu vou chamar de G, e aqui é a apótema da base, vamos chamar de A. Vamos tirar o A sobre 2 aqui. Vou chamar esse cara aqui de A, que é o apótema da base. O que você pode aplicar aqui? G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais o A ao quadrado. Né? Através disso você consegue descobrir as informações precisas da pirâmide. Por quê? Se você tem o apótema da base, você tem um lado do quadrado. Se esse A valer 5, o lado vale 10. E vice-versa. Se a aresta da base mede 10, a apótema lá dentro do triângulo, né, que é a apótema da base aqui, ó, mede 5, que é metade. Mas isso só vale para a pirâmide quadrada. Tá, pessoal? Então aqui, vamos colocar 2A aqui para mostrar que é metade. Ó. Esse cara aqui, ele é chamado de apótema da pirâmide também. Tá? Só que esse apótema da pirâmide, que é o G, também é a altura do triângulo da lateral. Tá certo? Tem tudo isso no resuminho que eu passei para vocês lá, tudo explicadinho. E o mesmo vale se a gente trabalhar... Quantas horas? 8 horas. Esse cone vai ter que ficar para amanhã. Próxima aula. Aqui, nós temos lá, ó, a apótema da pirâmide, que é esse segmento aqui, ó, né? Que nós vamos chamar de G. Esse cara aqui é o apótema da base, que eu vou chamar de A. E esse cara aqui, ó, é a altura da pirâmide. É a distância da base até o vértice, que eu vou chamar de H. O que eu posso aplicar ali mesmo, no triângulo? Nós sabemos que aquele ali é um triângulo retângulo, porque nós estamos trabalhando com pirâmide reta. Olha lá, 90 graus. Tá? Não precisa preocupar com pirâmide oblíqua para o Enem, não. Ali, então, nós temos o quê? O Teorema de Pitágoras. Novamente. Ó. Aqui é o G, que também é a altura do triângulo da lateral. Aqui o H, que é a altura da pirâmide. E aqui é o A. Novamente, nós temos aí que G ao quadrado é igual a A ao quadrado mais H ao quadrado. Certo? Beleza. Pessoal, e em qualquer pirâmide, sempre vai valer a relação área total. O que é a área total? A área da sua superfície. Você calcula a área da base, vai depender se for quadrado, se for hexágono, se for pentágono, né? Pentágono não vai cair, não. Não se preocupe com isso, não. Estou com essas dúvidas. Área da base mais a área lateral. Né? A área lateral são os triângulos que formam a pirâmide da lateral. E o volume é área da base vezes a altura dividido por 3. Se der tempo no final da aula, eu vou mostrar para vocês naquele programa lá por que é a área da base vezes a altura, que é de um prisma, né? E dividido por 3. Mas é tudo isso aqui que você precisa para resolver questões do Enem acerca de pirâmide, além da interpretação geométrica da pirâmide. Beleza? Tá. Então vamos resolver um exercício, porque ficar falando teoria é cansativo. O negócio é bom eu colocar a mão na massa e resolver exercício. Vamos resolver um exercício do Enem aqui. Bem básico, vocês vão ver que é bem básico. O Enem não complica tanto na pirâmide, não. Pode ir sem medo e sem piedade. Pode ir sem medo mesmo para o Enem aí, que se você aprender a acompanhar o básico comigo aqui,
e você praticar em casa, não tem perigo não. Olha lá uma questão do Enem que caiu do Enem. A figura mostra a pirâmide de Quéops, também conhecida como Grande Pirâmide. Esse é o monumento mais pesado que já foi construído pelo homem da antiguidade. Possui aproximadamente 2,3 milhões de blocos de rocha, cada um pesando em média 2,5 toneladas. Considere que a pirâmide de Quéops seja regular, tá? A pirâmide regular, a base é regular, é um quadrado. Tudo que é regular é bom, tá? Tudo que apareceu regular você pode considerar igual. Sua base seja um quadrado com lados medindo 214 metros. Então, peraí. Nós temos aqui, ó, a pirâmide aqui, ó, quadrada, tá vendo? Tem a parte que eu não enxergo lá, ó, mas ela existe. Então, por isso que a gente pontilha, porque eu sei que não existe, tá? Então, nós temos aí a nossa, credo, pirâmide. A nossa base lá. Esse cara mede 214 e esse cara mede 214. E as faces laterais sejam triângulos isósceles. Ou seja, o que é face lateral? É o que está na lateral lá dela. Ó. Olha lá. O exercício pediu para você considerar que aquilo ali é um triângulo isósceles. Ou seja, esse cara é igual a esse cara. Tá certo? Congruentes. Por que congruentes? Não precisa nem falar. Se falou que é pirâmide regular, tudo tem que ser congruente. Esse triângulo aqui também vai ser igual a ele, ó. Tá vendo? Esse triângulo que eu desenhei aí também é congruente. É igual ao outro. É igual àquele de trás lá que você não enxerga. E esse do lado também, né? Porque tem o pontilhado lá atrás. E sua aresta mede 204 também. Então ele disse que a aresta do triângulo também mede 204. Então aqui eu vou colocar 204. O valor mais aproximado da altura da pirâmide. O que é a altura da pirâmide que eu mostrei para vocês no programa? É exatamente a distância do vértice até o centro da pirâmide, na base lá, ó. Então você precisa pensar na altura aqui, ó. É esse cara amarelo que eu estou desenhando. É a distância do ponto mais alto da pirâmide até lá embaixo. Só que, Vaguinho, você me mostrou um triângulo que eu não vou conseguir pensar nele ainda. Quer dizer, pode até pensar, vai ter várias contas. Vamos pensar nele, para não ter problema. Vocês não ficarem confusos. Olha aqui. Você lembra daquele triângulo que eu mostrei para vocês? Eu falei, pessoal, vocês precisam preocupar com ele? Então, ele está aí desenhado. Olha o triângulo retângulo lá. Esse triângulo retângulo, esse cara aqui é a altura que eu preciso calcular. Esse cara, o que eu falei para vocês que significa aquilo lá mesmo? Olha aqui. Esse cara aqui, ó, é metade do lado da base. Então isso aqui mede 214, né? Porque ele falou que aqui é 214 e aqui vai ser metade. Vai ser 107. Porém, eu não tenho esse cara aqui. Mas tem como eu achar esse cara? Tem. Por que que tem? Gente, é por isso que eu falo. Às vezes a matemática complica porque é muito detalhe para você pensar, né? Olha esse triângulo que eu estou passando de verde aqui, ó. Agora. Viu esse triângulo que eu estou colorindo de verde aqui, ó? Ele é metade do triângulo da lateral. A lateral não tem um triângulo lá vermelho que eu tinha desenhado? Aqui é 204, aqui é 204 e aqui é 204. É um triângulo equilátero. Então, para achar essa altura aqui, ó, que é essa aqui que eu estou passando de verde, que é exatamente essa aqui também, tá vendo? Tudo a mesma coisa. Depende do ponto de vista que você está olhando. Esse triângulo amarelo é a hipotenusa dele. Mas esse verde, que é a hipotenusa do triângulo amarelo, é a altura do triângulo equilátero que forma a face lateral da pirâmide. Mas nós já sabemos que para calcular a altura de um triângulo equilátero, nós fazemos o quê? Lado
raiz de 3 sobre 2. Isso quer dizer que aquela altura é 204 raiz de 3 dividido por 2, que dá 107 raiz de 3. Então, aqui mede 107 raiz de 3. Aplica o teorema de Pitágoras aqui, ó, que você consegue descobrir o exercício que é a altura. Como que eu vou aplicar o teorema de Pitágoras aqui? 107 raiz de 3 ao quadrado. Felizmente que vai ter que fazer conta, né? O Enem, às vezes, ele erra na mão aí e joga conta para nós fazermos. Então, olha o que eu estou fazendo. Apliquei o teorema de Pitágoras. 107 raiz de 3 ao quadrado, que é igual a altura ao quadrado, mais 107 ao quadrado. Né? Eu vou fazendo a calculadora aqui para a gente ganhar tempo. 107 ao quadrado é 11.499. 11.499. O que é raiz de 3 ao quadrado? Raiz de 3 ao quadrado, cancela lá. Fica 3. Que é igual a h ao quadrado, mais 107 ao quadrado eu já fiz, dá 11.449. Concorda comigo? Eu quero, o objetivo é achar a altura da pirâmide, então o que eu vou fazer? Vou pegar esse cara aqui e mandar para lá. O que vai sobrar? 11.449 vezes 3, menos 11.449. Vaguinho, por que você não está multiplicando esse negócio por 3? Porque, pessoal, eu estou vendo que 11.449 é um número quadrado perfeito. Porque ele tem 107 ao quadrado. Ó. Se eu colocar fator comum aqui, fica mais fácil de eu resolver esse exercício. Olha lá, faz o fator comum. Isso aqui é técnica de fazer conta, resolução, que eu já enxerguei isso aí. O que vai sobrar? 3 menos 1. Eu preciso tirar o quadrado dali, então eu vou jogar a raiz daqui. Ó. Como está multiplicando, esse 11.449 ele pode pular para fora da raiz como 107. Nossa, Wagner, como que você descobriu que é 107 tão rápido? Ué, porque eu fiz 107 ao quadrado, deu 11.449. Então quer dizer que a raiz de 11.449 é 107. E sobrou dentro da raiz o quê? 3 menos 1, que é 2. Sempre é bom saber que a raiz quadrada de 2 aproximada é 1,4, tá, pessoal? Porque pode precisar e o exercício não dizer. Aqui ele não disse. Olha lá, ele não falou que a raiz quadrada de 2 é 1,4. Então você tinha que compreender isso, porque ele quer o valor mais aproximado. Então eu vou colocar aqui 1,4. Então olha a conta que eu vou precisar fazer. 107 vezes 1,4. Né? Que é uma conta rápida de fazer. Dá 111,28 metros de altura tem essa pirâmide. Tá longe? Se eu pôr um 4,1... Oi, ó. Pode falar. Aqui, ó. Esse 204 aqui? Então, aqui, ó. O exercício disso, olha. Possui aproximadamente... Caramba, não. Considere que a pirâmide de Quéops seja regular, tudo igual. Sua base seja um quadrado com lados 214. Então, o quadrado aqui, ó, é 214, tá vendo? E as faces laterais sejam triângulos isósceles congruentes e suas arestas laterais medem 200. Ah, meu Deus do céu. É 214 aqui, ó. Agora que eu vi. Saco. Foi isso que você perguntou? Não. Eu li 204 lá também. Olha pra você ver que merda. Que merda, hein? Mas aqui. Vamos pensar comigo aqui. 214 para 204 tem muita diferença?
Não, né? Beleza. Então, quer dizer que esse triângulo aqui está bem próximo de um triângulo equilátero. A resposta vai ter que ser próxima a essa aqui, ó. Qual que é a resposta mais próxima de 111? Porque esse número aqui, na verdade, essa altura... Aqui eu vou ter que fazer o seguinte. Ah, 107 107 vezes... é 1,4. Eu multiplico por 1,04. Então aqui dá 149,80. Qual que é a resposta mais próxima disso aí? 136. Não vai fazer diferença. Ele quer aproximado. Eu passar para 204 aqui, tudo bem. Essa resposta vai diminuir. Passei para 214, né? Será que dá para pensar assim? Agora eu fiquei bugado aqui, viu? Deixa eu ver o gabarito desse trem, ver se tem. Porque eu acho que não vai fazer diferença, não. Figura mostra pirâmide. Essa é a resposta. É essa mesmo, 136 alguma coisa. Né? Agora, pessoal, deixa eu falar para vocês por que deu certo. É o seguinte, vocês viram que eu cometi um engano aqui de achar que a base também seria 204, né? Quem que falou comigo? Eu não conhecia a voz. Quem que foi? Bianca. Muito obrigado, Bianca, por ter prestado atenção aí e me corrigido, tá? Mas eu deixei passar aqui, ó, que aqui não é 214. Ó, eu coloquei 204. Só que 204, tá, é 204, 214 tem 10 unidades de diferença, tudo bem. Mas como eu resolvi com 214, com 204, transformando esse triângulo num triângulo equilátero, eu achei essa resposta aqui, ó, 149,8. Mas o exercício não te pediu o resultado exato, ele te pediu o valor mais próximo. Ou seja, se eu passar para 214, passar para 214 aqui, eu vou mudar a altura. Sim, como que eu vou calcular a altura? Vai dar a mesma coisa. Vamos pensar aqui, ó. Calcula a altura aqui para mim. Aí não é triângulo equilátero mais. Aí eu preciso calcular fazendo o quê? Teorema de Pitágoras. Eu sei que aqui vai ser 107. Vamos chamar aqui de x. Olha lá, vai ficar 204 ao quadrado, que é igual a x ao quadrado, mais 107 ao quadrado. Né? Então eu vou ter x ao quadrado, vai ficar 204 ao quadrado menos 107 ao quadrado. Tá? Olha aqui, eu não vou fazer conta aqui. Essa conta aqui, ó, só para a gente pensar aqui, é diferença de dois quadrados. Isso pode ser fatorado como 204 menos 7, que multiplica 204 mais 7. Porque ali eu pensei na diferença de dois quadrados, só para a gente fazer a conta rápida. Aí eu vou ter 107 vezes... Aqui é mais 107. Aquele produto, né, quadrado, diferença de dois quadrados, é o produto da soma pela diferença. Aí 204 menos 7 dá... 204 menos 107 dá 97 vezes 204 mais 107 dá 311 vezes 97 dá 30 mil e alguma coisa. A raiz de 30.167 dá 173 e alguma coisa, né? 0,7. Essa é a altura do triângulo da lateral, né? Porém, aí a minha altura aqui foi o quê? 107 raiz de 3? 204 dividido por 102 vezes raiz de 3. Eu coloquei 107 lá. Raiva de conta. Olha lá, raiz de 3 aproximada é 1,73, mais ou menos.
raiz de 3 é 1,73, isso. Então eu tenho 1,73 vezes 102. Olha lá, dá 176,46. E olha a altura real, né, com os valores do exercício. É quase próximo. Então por isso que eu consegui resolver esse exercício, mesmo mudando as medidas, a resposta deu certo. Por quê? Porque ele pediu aproximado. Beleza? Olha lá, eu mostrei aqui, ó, 102. Aqui eu acabei errando também, que eu tinha colocado 107. Mas vai dar aqui 102 ao quadrado, vai ficar a mesma coisa, tá? É porque aqui é 102, eu coloquei 107 lá, ó. Raiz de 3. Aí vai ficar 102 vezes 102, dá 10.404. Vezes raiz de 3. Aqui também vai ficar 107. Não é 107 não, 102, né? Porque é metade de... Sim, ali é 107, porque é metade de 214. Aí vai ficar... Aí terminando de fazer as contas, vocês vão ver que vai chegar naquela resposta lá o mais próximo possível. Entendeu? Mas o que eu quero mostrar aqui, além dessa contalhada toda aí dessa questão, é a interpretação da pirâmide. É assim que o exercício vai cobrar no Enem, se cair, né? Não sei se vai cobrar com esse tanto de conta, né? Mas essa questão aí é questão do Enem de 2016. Deixa eu ver aqui. Não lembro dessa questão. É uma questão PPL de 2016, tá? Vamos ver se dá 8h20, dá tempo de fazer mais um. Aqui, geometria espacial do Enem. Vocês que também tem questão fácil, vocês não terem tanto medo assim. Tenho certeza que vocês vão saber responder isso aqui de cara. Olha, uma questão que cai no Enem, é do Enem. Maria quer inovar a sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. Quais são os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações? Óbvio que esse cara aqui é um cilindro, né, que nós mostramos ontem. Esse cara aqui, ó, você lembra do programa que quando ele fez a planificação? Se você pegar os 3 triângulos ali e unir, você vai ter uma pirâmide de base triangular. Não é isso? Nós vamos ter aí uma pirâmide de base triangular. Olha lá, tá vendo? Porque esse vértice aqui vai unir a nesse, esse vai unir a nesse, e esse vai unir a nesse. Só que você tem que imaginar na sua cabeça um sólido fazendo isso aqui, né? Ó. Pegando ligando lá na altura, não no plano. E isso aqui, ó, esse cara é igual a esse cara. Quando você começar a fazer a sua caixinha, esses retângulos vão formar a lateral. Ou seja, é um prisma de base 1, 2, 3, 4, 5, pentagonal. Então nós temos um cilindro, um prisma de base pentagonal e uma pirâmide. Pode cair exercício desse tipo, tá? E não errem exercício desse tipo, porque se errar exercício desse tipo, nossa senhora, a nota de vocês lá embaixo. Porque isso aí é considerado extremamente fácil. Basta ter um pouquinho de maldade aí. Pedir para melhorar o chat. E o neném pensando no beijo. Ô marido acho. Mas aqui, pessoal. Tá vendo? Não erre em questão desse tipo, não. Tá? Desse que eu acabei de fazer por último aí, porque são questões fáceis e vocês tendo um pouquinho de noção da geometria espacial já consegue garantir isso aí, né? Para resolver essa aqui, por exemplo, precisaria sim ter um conhecimento mais amplo, né, de triângulo, geometria plana. Mas esse aqui não, esse aqui é um conhecimento básico, né, que nós vamos ter aí. Vamos fazer mais um último aqui, eu libero vocês. O cone vai ficar para a semana que vem. Não vai dar tempo de falar de cone hoje não. Aqui, outra questão do Enem, de pirâmide.
Questão muito interessante essa. Uma fábrica produz velas de parafina em forma de pirâmide quadrangular. A base é um quadrado. Tá vendo? Só cai quadrado. Aí não preocupa com as outras não. A hexagonal também é bem difícil de cair. De 19 centímetros de altura. Ou seja, a vela daqui até o centro lá da base tem 19 centímetros de altura. Esse cara tudo aqui é 19. E 6 centímetros de aresta da base. Olha lá, a aresta da base aqui é 6, aqui é 6. Ó. Essas velas são formadas por 4 blocos de mesma altura. Vocês estão vendo aqui ó, que tem um bloco aqui, vamos pensar aqui, é o bloco verde, que é uma pirâmidezinha pequenininha. Tá vendo? Uma pirâmidezinha pequenininha. Os demais são chamados, pessoal, de tronco de pirâmide. Tá? Esses caras aqui, ó, nesse formato, ó, é um tronco de uma pirâmide. Tá vendo? Tem esse vermelho e esse de baixo aqui, ó. Tá vendo? São troncos. E vocês estão vendo que eles não estão encaixados no outro. Tem um vão entre eles. Tá? Então, vamos ficar esperto com isso aí. Que ele vai falar alguma coisa sobre isso. Então, 3 troncos de pirâmide que eu mostrei e uma pirâmide de base superior, que é aquela pequenininha lá. E espaçadas 1 centímetro entre eles. Então, aqui, ó, esse espaço aqui, ó. Esse espaço aqui, ó. Ele tem uma altura de 1 centímetro. Então, aqui é 1. Aqui, ó. Ele tem a altura de 1. E aqui, ó, ele também tem a altura de 1. Aquele vão ali, ó. Com uma haste de ferro lá no meio, né? Que está unindo a vela. Beleza. Se o dono da fábrica resolver diversificar o modelo retirando a pirâmide da parte superior, que tem 1,5 centímetro de altura. Então ele disse que essa parte superior aqui, ó, tem 1,5 centímetro de altura. Mentira, é de aresta da base. Então é aqui, ó. Também é uma pirâmide quadrada, onde aquele segmento verde lá que eu estou mostrando, ele tem 1,5 de altura. O quadradinho lá. Quanto ele passará a gastar com parafina para fabricar a vela? Ou seja, qual que é o volume da parte que sobra? O que eu vou fazer para pensar nisso, pessoal? Eu vou ter que tentar calcular o volume da pirâmide total, né, da vela inicial, menos esse cara aqui que ele vai retirar. Porque aí vai sobrar o que vai sobrar a parte que ele vai usar para formar a nova vela dele, né? Ou seja, ele vai usar uma quantidade menor. A questão está aí. Volume, né? A parafina é toda, a vela é toda densa, é volume. Então, eu preciso calcular volume. Como que eu calculo o volume de pirâmide? Área da base vezes altura dividido por 3. Agora, a área da base é um quadrado, olha lá. É um quadrado de lado 6, então 6 vezes 6. Qual que é a altura? Qual que é a altura? É 19? Não, porque tem os espaços ocos, que não é vela. Então eu tenho que excluir aquilo lá. O que é excluir esses espaços ocos? Se eu tenho uma altura total de 16, eu preciso tirar esse espaço de 1, esse espaço aqui de 1 e esse espaço aqui de 1, tira ela e emenda a sua pirâmide. A sua pirâmide vai ter uma altura de 16. Imagina que você vai tirar o espaço e encaixar todo mundo bonitinho. A sua altura vai ser 16. Por que 16? Se era 19, cada espaço, cada vão é 1, você tem 3 vãos, sobrou 16. Então você vai ter 6 vezes 6 vezes 16 dividido por 3. Simplifica aqui, vai ficar 12 vezes 16. Acho que dá 192 centímetros cúbicos. Para conferir aqui. Isso mesmo. Então, a vela original, ela gasta 192 centímetros cúbicos de parafina. Mas o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa aqui e com o restante eu vou moldar uma nova vela. Se eu estou tirando aquilo ali, matematicamente eu estou subtraindo. Não é? Então aqui, o que eu vou fazer?
eu preciso calcular o volume daquela pirâmide pequenininha lá, ó. Vou desenhar ela aqui. Olha lá, eu vou tirar essa pirâmide pequenininha lá, ó. Ele disse que a aresta da base é 1,5 e sua altura vale quanto? Alguém consegue me ajudar? Olha, ele não disse que são blocos, são camadas de mesma altura? Se as camadas juntas têm 16 e você tem uma camada, duas camadas, três camadas e quatro camadas, cada uma só pode medir 4. Então quer dizer que essa pirâmide aqui, ó, tem altura medindo 4. Qual que é o volume dela? A área da base, 1,5 vezes 1,5 vezes 4 dividido por 3. Porque o volume da pirâmide, não esqueça de dividir por 3. Então eu vou ter 1,5 vezes 1,5 vezes 4. Dá 9. 9 dividido por 3. 3 centímetros cúbicos. Como o proprietário aí, o dono da fábrica, retirou esta pirâmide, e a pirâmide e o volume inicial da vela era 192, e ele retirou a pirâmide aí, né, a vela no formato de pirâmide com 3 centímetros, nós temos 192 menos 3, vai dar 189 centímetros, é a resposta do exercício. Tranquilo, pessoal? Deu para acompanhar aí a resolução? Ou foi muito difícil? Foi ardendo hoje. Maria Eduardo, e aí? Deu, Maria Eduardo? Você estava pensando em qual que chute aí? Em qual que você ia chutar aí? É, só a primeira que deu uma enrolada lá por causa das contas lá que eu fiz errado lá. Mas o raciocínio é esse, né, pessoal? É sempre pensar no triângulo, na lateral, na base do quadrado, tá? Vocês vão conseguir pensar aí. E eu vou lançar uma listinha de uns 3 de pirâmide para vocês treinarem. Pega na mão de Deus e vai. Isso aí, Giovanni. E semana que vem a gente fala de cone e de esfera. Porque de qualquer jeito teria que ir pra semana que vem, né? Porque faltou esfera. Então aí semana que vem eu consigo falar de cone e esfera, tá? Aí já vão começando a fazer os exercícios que eu tô mandando, viu? Não deixa acumular não, porque senão vocês vão ficar agarrados aí. Tá? Já vai fazendo uns pouquinhos e trazendo para me tirar dúvida. Se precisar do gabarito, é só me chamar que eu falo a resposta para vocês. Abração, fique com Deus, tamo junto e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.